Olá a todos. No âmbito da candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto 2023, iniciamos aqui um ciclo de conversas onde vamos projetar a retoma da atividade desportiva. Depois de muitos meses parados, os atletas vão poder voltar a praticar aquilo de que mais gostam. Connosco temos hoje o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra, o qual nos vai explicar aquilo que de mais importante se deve fazer nesta altura para que os atletas possam voltar à sua vida desportiva. Doutor, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui no Estádio Municipal de Manuela Machado, e perguntava-lhe isso mesmo, qual é a importância, depois de tanto tempo de paragem, os jovens atletas, os miúdos, as crianças, poderem voltar a praticar o desporto. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui presente, é um prazer. Eu diria que a palavra certa é fundamental. Esta retoma da atividade física é algo absolutamente necessário que as nossas crianças, os nossos jovens precisam, pelos mais diversos motivos, e acho que faz sentido depois percebermos cada um deles, mas não nos podemos esquecer que é intrínseco à normalidade das crianças mexerem, saltarem, correrem, estarem com outras crianças, e o desporto personifica tudo isto. Acaba por ser no desporto que eles encontram tudo isto. O primeiro grande benefício tem a ver com o poderem mexer-se. Nós sabemos que ao longo destes meses as crianças estiveram muito sedentárias, algumas ainda tinham espaços exteriores para ir brincando um pouco, mas a maior parte das nossas crianças tiveram muito tempo em frente aos ecrãs, fruto das necessidades académicas, mas também um pouco depois pela necessidade de ocupar os tempos livres, e que dias atrás de dias fechados em casa levaram a atividades cada vez mais sedentárias. Isto reflete-se na sua qualidade do ponto de vista motor, reflete-se também no excesso de peso que temos vindo a notar, que tem sido um problema, já era um problema para trás e agora tem sido cada vez mais, e portanto eu diria que as crianças precisam mesmo de se mexer, de gastar energias, e depois tudo o que de bom traz este movimento, que é o conhecerem-se melhor a elas, o conhecerem-se melhor em relação ao espaço que as rodeia, a sua coordenação, a própria regulação do sono, que é algo muito importante e que também está muito associado à questão da atividade física, o seu bem-estar emocional. Todos nós sabemos que depois de fazer exercício físico nos sentimos melhor. Portanto, as crianças também, do ponto de vista motor, e ainda estamos só na parte motora, também vai regular o seu estado emocional. Portanto, tudo isto são vantagens que são indiscutíveis e que as crianças precisam novamente desta normalidade para voltar a ser crianças. E isto é um clichê, mas é verdade. Depois, do ponto de vista relacional, nós temos que perceber que é através do desporto que muitas crianças criam laços, que estão com os amigos que não veem no dia-a-dia na escola. Isto é interessante nos desportos de equipa, e quem praticou desportos de equipa sabe isso. Acabamos por ter amigos de outras escolas, criar novos laços, o partilhar o mesmo espaço, o partilhar as mesmas regras, o podermos ter todos um objetivo em comum, portanto o pensar não individualmente só, mas também como um coletivo. Portanto, tudo isto são vantagens também para as crianças. E depois algo que também está muito associado à atividade física, que apesar das pessoas muitas vezes não fazerem esta relação de forma direta, que é a própria capacidade de aprendizagem. Crianças ativas fora dos tempos escolares são muito mais competentes nos períodos escolares, são muito mais capazes. Fala-se muito agora de algo que se chama predisposição para aprender. Isto é mais do que sabido que esta predisposição para a aprendizagem está muito associada às mudanças de contexto, às mudanças de situação que as crianças vivem, ou seja, as crianças têm que ter momentos em que estão paradas e focadas a ouvir um professor e a trabalhar, e têm que ter momentos em que estão a fazer outras coisas, algo que lhes dá prazer, algo que lhes vai permitir ativar outras competências, outras zonas cerebrais que não as responsáveis pela aprendizagem académica. Portanto, a própria aprendizagem também está de braços dados com a atividade física. Portanto, é inevitável que as crianças precisam desta retoma, e é absolutamente necessária, até num contexto em que nós, com o conhecimento que estamos a construir relativamente à Covid-19, que é uma doença nova para todos nós, tem pouco mais de um ano do ponto de vista científico, mas nós já percebemos que as crianças não são um grupo de risco. Nem um grupo de risco para a doença, nem um grupo de risco para contágio.
E isto também nos tem que dar segurança para perceber que esta retoma da atividade física será absolutamente necessária para o bem-estar delas, sem comprometer muito a saúde pública. Como é lógico, haverá aqui algum risco de contágio, que não vamos dizer que é zero, mas não vamos comprometer muito este risco. Há outras atividades que comprometem muito mais risco. Portanto, eu agradeço esta retoma porque, pelos meus filhos e pelos filhos dos outros, acho que é absolutamente necessário. Exato, é um facto também de realçar a importância da segurança. Os pais podem estar seguros de que há total segurança, correndo o risco, obviamente, de um contágio poder acontecer, naturalmente, mas a segurança também é importante. Claro, o risco zero não existe. É verdade, mas aquilo que nós sabemos da Covid-19 ao longo destes meses é que as crianças e os adolescentes, mas particularmente as crianças, são muito menos vulneráveis à doença grave, ou seja, são mais competentes a lidar com o coronavírus, têm menos doença grave, têm menos risco de complicações e, portanto, isto já as coloca num lugar naturalmente seguro. A natureza foi simpática com as crianças, digamos assim. Depois, por outro lado, o papel das crianças na transmissão do vírus, isso é algo que nós sabemos mais recentemente, porque as escolas fecharam e depois quando reabriram é que fomos começando a construir isto, mas já percebemos que as crianças contagiam, mas contagiam menos que os adultos. Ou seja, têm menos doença grave e têm menos probabilidade de contagiar. Não é zero, volto a dizer, mas têm menos probabilidade de contagiar. Se nós conjugarmos estes dois fatores, percebemos que com algumas regras básicas de algum distanciamento social dentro do possível e não partilha de objetos pessoais, se calhar com estas duas medidas nós conseguimos garantir uma segurança muito grande para as nossas crianças, para as famílias das crianças, porque aí sim temos que perceber que as crianças depois podem contactar com familiares de risco e temos que os proteger e, portanto, eu diria que com poucas medidas nós garantimos a segurança de todos, com todos os benefícios que traz este reinício da atividade física, como é lógico. E os cuidados devem manter-se na mesma? Sim, os cuidados têm que existir. Agora, crianças a fazer atividade física de máscara, não. Acho que não há necessidade nenhuma disso. Já se sabe não. Está-se a perceber que algumas máscaras podem ter influência até na capacidade cardíaca e respiratória de quem faz desporto. Portanto, fazer desporto de máscara é evitável. E para as crianças com este risco baixo, se calhar não há necessidade nenhuma. Agora, o partilhar garrafas de água é desnecessário. O partilhar objetos do pessoal é desnecessário. Se numa atividade física que possa haver algum distanciamento, nem que seja parcial, em alguns momentos de treino, vamos pensar na atividade física mais conhecida, que é o futebol, há momentos de treino em que as crianças não têm que estar todas juntas umas em cima das outras. Haverá momentos em que vão ter que estar, mas se estiverem menos tempo juntas, em alguns momentos, isto vai diminuir a probabilidade de contágio e vai permitir que haja outros momentos em que elas possam estar mais juntas, porque elas vão precisar de jogar, não vão para o treino de futebol só fazer passos à distância, como é lógico. Vão ter momentos em que vão ter que estar juntas, mas se nós minimizarmos a quantidade de tempo, também vamos minimizar a quantidade de contágio. Portanto, com estas medidas simples, eu acho que nós conseguimos garantir a segurança das nossas crianças. E outro aspecto muito importante que também às vezes se deixa cair quando se fala nas medidas preventivas, que é qualquer criança com o mínimo sintoma respiratório não pode ir aos treinos. Nem que seja só uma tossezinha. Tem que ser avaliada, tem que se contactar o SNS 24 ou o médico assistente e perceber se efetivamente há condições para a criança ir ou não. E isto é que é um aspecto muito importante, tal como com as escolas. Qualquer sintoma que possa ser suspeito de Covid-19, a criança deve estar afastada das suas atividades normais até prova em contrário. Como com os adultos é exatamente igual. Pronto, esse é um aspecto também que me parece importante de reforçar. Doutor, foram alterados completamente os hábitos das crianças neste último ano. Esta retoma não poderá também ser para alguns um choque? Eu acho que é um choque positivo. Acho que será sempre um choque pela positiva. As crianças estão sedentas disto. Aliás, basta ver a alegria que a maior parte das crianças tem em regressar à escola. Se estão alegres por regressar à escola, imaginemos por regressar a algo que só é fonte de prazer, não é? Portanto, não acho que vai ser um choque pela positiva. Acho que elas vão estar sedentas de estar umas com as outras. Já se sabe que no início, se calhar, vai ser um bocadinho mais difícil de as controlar, mas isso faz parte. Tem que haver alguma flexibilidade de quem regula depois os treinos, mas acho que elas estão todas com muita vontade e a precisar, portanto será um choque pela positiva.
Só para concluir, o que é que gostava de dizer nesta altura aos pais e também às crianças para que se possa retomar com total vida esta nova fase da nossa vida, apesar da violência? Sim, a primeira palavra para as crianças é divirtam-se, usufruam, dentro de algum cuidado, como é lógico, mas sem demasiado excesso de cuidados, porque senão tiramos a normalidade das atividades, quer dizer, crianças que vão retomar uma atividade, mas têm que estar todas afastadas constantemente, não podem falar com os colegas, têm que estar de máscara, que isso depois também não faz muito sentido. Portanto, divirtam-se, sejam crianças. Acho que têm que ser crianças, já se sabe que não vão cumprir escrupulosamente as regras, mas tentar estipular 2 ou 3 regras mais importantes e reforçar essas. Não vamos tentar mudar tudo, mas 2 ou 3 que me parecem as mais importantes. Para os pais, tranquilidade é uma palavra-chave. Estejam tranquilos, as crianças são naturalmente poupadas a esta infecção, já vimos, são vetores não muito importantes para o contágio também, como já vimos, e portanto, com calma, acho que isto será bom para todos. O último conselho para os pais é tentar não passar para as crianças o medo dos adultos. Foi como eu disse, as crianças têm que ser crianças e, portanto, os receios dos adultos são legítimos, até porque houve muitas perdas e houve muitas famílias que ficaram lesadas com esta situação e isto tem que ser valorizado, mas, acima de tudo, perceber que muitas destas preocupações são nossas, adultos, não são das crianças. Portanto, reforçar 2 ou 3 medidas importantes, as mais importantes de prevenção de contágio, a lavagem de mãos e todas as outras que já falamos, e de resto, deixar as crianças ser crianças, que é o que elas estão a precisar neste momento. Já lhes castramos isso durante algum tempo, vamos permitir-lhes agora isso rápido, que é para elas voltarem a ser crianças felizes. Agradeço a disponibilidade ao Dr. Hugo Rodrigues Eu é que agradeço. por ter estado neste lançamento, digamos, desta retoma da atividade desportiva. Obrigado. Obrigado eu. Viana Ativar. Começa então a retoma da atividade desportiva e esperemos que todos voltem a praticar o seu desporto favorito.